Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus, sou estudante de medicina no terceiro período da Universidade Federal da Bahia. Eu vou trazer um pouquinho aqui para você sobre doenças exantemáticas na infância, sob a tutoria da professora doutora Verônica Schelles. Bom, doenças exantemáticas são um conjunto de doenças que vão possuir a lesão exantemática como um fator principal e marcante daquelas patologias, certo? O exantema pode ser também chamado de raste cutâneo. Dentre as diversas lesões elementares da dermatologia, eu vou trazer apenas duas: a mácula e a pápula. A mácula é uma lesão que pode haver alteração da coloração. Ela vai ser plana e circunscrita e com menos de 1 centímetro de diâmetro. Quando ela tem mais do que 1 centímetro de diâmetro, diz-se que é uma mancha. Já a pápula são lesões elevadas, circunscritas com menos de 1 centímetro e que podem ter aí alteração da coloração e da textura. Quando é maior que 1 centímetro, fala-se em placa, que é uma placa. Bom, a primeira doença é o eritema infeccioso, causado por parvovírus humano do tipo B19, que são vírus não envelopados e com DNA de fita simples. A transmissão se dá por via aérea, por perdigotos. A incubação leva cerca de 4 a 14 dias e o vírus se replica preferencialmente em células mitoticamente ativas, como células da medula óssea. Por quê? Porque nessas células vão haver fatores que vão possibilitar a replicação viral, certo? Bom, as lesões exantemáticas são caracterizadas por lesões maculopapulares, que elas vão se confluir e formar uma placa, que é de cor avermelhada e concentrada na região malar, formando analogamente uma asa de borboleta. Parece muito com a lesão causada por lúpus eritematoso sistêmico. A sintomatologia é dividida em período prodrômico e período exantemático. O pródromo ele é muito inespecífico, possui dor de cabeça, mal-estar, febre, embora o indivíduo já esteja contagioso. O período exantemático é o período em que vai haver o surgimento desses exantemas, com febre, dor de garganta, odinofagia, mialgia, indisposição e hiporaxia associados. As complicações envolvem uma redução transitória da eritropoese por conta de uma crise aplásica, principalmente em pacientes que são anêmicos. Okay? Em adultos pode causar poliartrite. O diagnóstico é essencialmente clínico-epidemiológico, podendo ser utilizado sorologia para a detecção de IgM para parvovírus e PCR em tempo real pode ser utilizado em imunodeprimidos. O diagnóstico diferencial deve estar presente na rubéola, sarampo, enteroviroses e no próprio lúpus eritematoso. O exantema súbito ou roséola infantil é causado por dois vírus, os herpevírus humanos 6 e 7, principalmente o 6, tá? E são vírus de DNA. A transmissão se dá por perdigotos, já que o vírus se replica na glândula salivar. A incubação leva aí cerca de 5 a 15 dias e o contágio ele se inicia desde a fase de viremia e vai até o período febril. O herpes vírus humano tipo 6, ele infecta principalmente linfócitos TCD4 de maneira aguda e de forma latente e vitalícia células T e monócitos, ou seja, de forma aguda a gente espera uma imunossupressão e de forma crônica pode acontecer reativação desse vírus. As lesões exantemáticas são do tipo maculopapulares rosadas, que vão iniciar no tronco e que vão se disseminar para o resto do corpo, embora tenham uma curta duração. Pode levar aí cerca de algumas horas até 3 dias. A sintomatologia envolve febre alta, contínua, irritabilidade, linfonodomegalia cervical, hiperemia de nasofaringe e o próprio exantema. As complicações envolvem convulsão febril. Roséola infantil é a causa mais comum de convulsão febril em crianças. O diagnóstico leva em conta aspectos clínico-epidemiológicos. A sorologia pode detectar IgG, ou seja, pode haver uma doença crônica ali em curso. E o IgM pode indicar reativação ou o próprio primeiro contato. O diagnóstico diferencial deve se atentar para sarampo, adenovírus, enterovírus
e reação medicamentosa. A escarlatina ela pode ser causada por infecção direta de Streptococcus beta-hemolíticos do grupo A ou por reação de hipersensibilidade a exotoxinas produzidas por essas bactérias. Essas bactérias são as mesmas que causam amidalite, erisipela, então é muito comum haver essa associação, ok? A transmissão se dá por gotículas de saliva e secreções infectadas, ou material infectado, né, utensílios infectados. Como eu falei, essas exotoxinas, elas desenvolvem uma reação de hipersensibilidade. As lesões exantemáticas são do tipo maculopapulares escarlatiniformes, ou seja, vai ter um aspecto de lixa. Elas serão avermelhadas e vão iniciar no tórax e no abdômen. Além disso, esses exantemas, eles se parecem muito com queimaduras solares. E como vocês podem ver na imagem superior, existe uma palidez perioral chamada de sinal de Filatov. O quadro clínico ele envolve febre, amidalite, faringite, hiperemia de orofaringe, adenomegalia cervical, mal-estar, vômitos e esses sinais de Filatov. As complicações envolvem otite, sinusite, meningite, laringite, glomerulonefrite pós-estreptocócica e a própria sepse. O diagnóstico, mais uma vez, é usado basicamente os aspectos clínicos epidemiológicos. Pode ser utilizado teste sorológico e o exame microbiológico com cultura. A varicela é uma doença muito comum na infância, é causada por vírus da varicela zoster, né? É transmitido por perdigotos, ok? A incubação leva aí cerca de 10 a 21 dias. E o contágio ele se dá no 10º dia após o contato até a formação das crostas das lesões, certo? A replicação viral ela se dá principalmente no trato respiratório, fígado, baço, sistema retículo endotelial e células T. Esses vírus, o vírus da varicela zoster, são vírus com muito neurotropismo, tá? A sintomatologia divide-se em pródromo e período exantemático. No pródromo, que vai acontecer entre 24 a 48 horas antes dos exantemas, você vai ter uma associação de febre baixa, prostração, cefaleia, vômitos e anorexia. Já no período exantemático, é quando surgem as lesões, né, que eu vou explicar logo a seguir. E você tem uma característica muito comum da varicela, que é o prurido, a coceira, prostração e febre. Bom, os exantemas da varicela, eles possuem uma progressão. Eles iniciam na forma de mácula papular, se transformam em vesícula, que são bolhas com líquido claro dentro, e por fim terminam em crostas que são resíduos espessos que estão ressecados. Okay? Eles são mais prevalentes no tronco, regiões cobertas como axila, região genital e cabeça, o couro cabeludo principalmente. Certo? As complicações envolvem infecções secundárias por bactérias, pneumonia e pneumonite intersticial, encefalite, que pode causar ataxia cerebelar, causando hemiplegia, coma, sonolência, e a própria lesão fetal no caso de gestantes. O diagnóstico é essencialmente clínico epidemiológico, podendo trazer aí o PCR e a ELISA na detecção de IgG e IgM, em casos graves somente. O diagnóstico diferencial deve se atentar para coxsaquiose, escabiose e doenças exantemáticas de modo geral. O sarampo é uma doença que está em alta no Brasil, está crescendo no Brasil por conta da redução da taxa de cobertura de vacinação. É causada por vírus da família dos paramyxovírus, que são um tipo de vírus com RNA negativo e que no seu envelope possuem hemaglutinina, que são algumas proteínas de ligação que vão justamente possibilitar a fusão do vírus com a célula do hospedeiro, e proteínas de membrana que vão driblar o sistema imunológico, principalmente o sistema imune inato. A transmissão se dá por aerosol e contato direto. Esse vírus ele infecta principalmente monócitos e células T e B, inibe interleucina 12, que é uma interleucina pró-inflamatória, e resposta TH1, ou seja, espera-se que na complicação tenha um quadro de imunossupressão.
A lesão exantemática é do tipo maculopapular avermelhada, que vai iniciar na região retroauricular, e na remissão pode acontecer a descamação dessas lesões, né, e o escurecimento delas. Fica mais ou menos um castanho acinzentado. O quadro clínico, o período prodrômico, ou catarral, ele dura cerca de 3 dias, tá? E é basicamente constituído de tosse, coriza, conjuntivite, fotofobia, e 2 dias depois desses sintomas surgem manchas de Koplik, que são essas manchas que estão na imagem superior. No período exantemático, você vai ter as lesões exantemáticas em si, com a associação de febre, prostração, rinorreia, conjuntivite e hiperemia de orofaringe. As complicações envolvem laringite, pneumonite, superinfecção viral bacteriana, encefalomielite, otite média, que é a principal complicação do tipo bacteriana, e o próprio aborto ou má formação fetal. O diagnóstico é essencialmente clínico epidemiológico, podendo ser utilizado PCR e ELISA para detecção de IgG e IgM. Claro que se a criança for vacinada, o IgG vai estar presente. O diagnóstico diferencial deve se atentar para dengue, arbovirose, doença de Kawasaki, escarlatina, eritema infeccioso, exantema súbito, o próprio HIV, rubéola e por aí vai. Sendo uma doença de notificação compulsória, tá, gente? E por fim, a síndrome mão-pé-boca, que está em alta, né, em algumas cidades brasileiras, principalmente a minha, Vitória da Conquista. É uma doença causada por enterovírus da família dos coxsackvírus. São vírus não envelopados de RNA, tá? A transmissão se dá por via aerosol, contato respiratório direto, e chama atenção a transmissão fecal-oral por ser um enterovírus, né? Então tem essa possibilidade, de fato. A incubação leva cerca de 3 a 6 dias e o contágio, o indivíduo se torna contagioso a partir da semana dos sintomas até a terceira semana, mais ou menos. As lesões exantemáticas são do tipo erupção papulovesicular, inclusive em palma das mãos e planta dos pés. A sintomatologia envolve febre, dor de garganta, hiporexia, né, que é uma consequência da dor de garganta, lesões vesiculares dolorosas na mucosa bucal e língua e os próprios exantemas. As complicações envolvem mioclonia, tremores, ataxia e paralisia de nervo craniano, falência do aparelho cardiorrespiratório, alterações do sistema nervoso autônomo, causando aí suor frio, taquicardia, taquipneia, hiperglicemia e por aí vai. O diagnóstico é essencialmente clínico epidemiológico, podendo ser utilizado PCR ou sorologia para a doença. O diagnóstico diferencial deve se atentar para varicelas e síndrome de Stevens-Johnson. Bom, tratamento e prevenção é uma parte importante dessa apresentação. Basicamente, todas as doenças exantemáticas, elas vão ter aí a atuação nos sintomas, né? É preciso tratar esses sintomas e se hidratar, ok? Salvo algumas exceções, você vai manter só essa terapêutica mesmo, tá? No caso do eritema infeccioso, você vai utilizar imunoglobulinas em pacientes imunodeprimidos graves e a profilaxia é evitar contágio. No exantema súbito, você só utiliza o ganciclovir, que é um antiviral, em crianças que são casos graves e imunodeprimidos, né? A escarlatina deve se evitar o contágio, como profilaxia. E o tratamento envolve o uso de penicilina benzetina, ou chamado de benzetacil, é a penicilina intramuscular, ou pode ser utilizada via oral, ou no caso de pacientes alérgicos à penicilina, utiliza-se a eritromicina. A varicela é uma doença autolimitada, embora pacientes com imunodepressão ou risco de complicação podem utilizar sim antivirais como o aciclovir, o valaciclovir e o flanciclovir. Pessoas que são suscetíveis e que tiveram contato com alguém infectado há menos de 96 horas podem utilizar imunoglobulina específica.
E a vacinação é utilizada no tratamento de crianças com menos de 1 ano e que não foram ainda vacinadas pelo PNI. A profilaxia da varicela é evitar contágio. E a própria vacinação, em que você tem a vacina da varicela, ou ela está conjugada com outras vacinas, que é chamada de tetraviral. No sarampo, você vai utilizar antimicrobianos, no caso de infecções secundárias, e o Ministério da Saúde, de acordo com a portaria de 2019, autoriza e recomenda a utilização de palmitato de retinol, que é a vitamina A, para pacientes hospitalizados e complicados que possuem entre 6 meses a 2 anos de vida. Okay? E a profilaxia é evitar contágio e tomar a vacina, a tríplice viral ou a tetraviral. A síndrome mão-pé-boca, o tratamento você pode utilizar em casos graves e de imunodepressão. Você pode utilizar a imunoglobulina endovenosa do tipo 4. E a profilaxia ela está muito voltada para a questão da higiene, principalmente porque é uma doença que ela possui transmissão fecal-oral. A vacinação ela só está disponível para a varicela e o sarampo atualmente, que são vacinas de vírus vivos atenuados, são administrados quando a criança faz 12 meses. Ela vai tomar a tríplice viral e a vacina da varicela separadamente, ou vai tomar a tetraviral, que são vacinas conjugadas. 3 meses depois, toma-se a segunda dose, preferencialmente de tetraviral, de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde. E em crianças com menos de 12 meses e que tiveram contato com alguém infectado, devem tomar a vacina como forma de tratamento, porém não conta como primeira dose. Deve ser reiniciado o processo de vacinação. A vacinação pode ser utilizada na profilaxia, pós-exposição, em 3 a 5 dias após o contato. Okay? E a resposta imunológica dessas vacinas, elas possuem basicamente 4 passos: infecção, processamento, ativação e memorização, sendo a infecção quando as células são infectadas por esses vírus vivos e atenuados. Isso vai gerar um complexo imunohistológico, né, junto com o MHC do tipo 1. Esse complexo vai ser apresentado aos linfócitos TCD8. Isso vai gerar uma ativação de linfócitos citotóxicos e macrófagos. Tá? Com isso, essas células serão eliminadas, serão mortas, e esses dumps, esses fragmentos de células infectadas, serão, na verdade, os antígenos que estão nela, serão apresentados às células de memória e aos plasmócitos que serão responsáveis pela produção de anticorpos. Bom, essas são minhas referências. Muito obrigado pela sua atenção e tchau, tchau.